Turma, bom dia. Vamos dar início, então, à nossa aula de Direito Constitucional, Poder Executivo. Quaisquer dúvida que vocês estiverem, vocês podem me interromper no momento, acione o microfone de vocês, tá? Que a gente sana todas as dúvidas de vocês. Então, bom, a gente começa, então, com o Poder Executivo e, imediatamente, o que nós vamos falar acerca do Poder Executivo, tá? Nós estudamos todo esse primeiro slide aqui, quando eu trouxe para vocês algumas características do Poder Executivo, quando nós estávamos estudando a organização do Estado, né? Então, quando eu disse para vocês que a síntese, o resumo de qual nós estávamos estudando a organização do Estado não era algo em vão, porque, na verdade, tudo parte de lá. Então, quando nós conceituamos o próprio Estado, né, reunião de pessoas em uma sociedade politicamente e juridicamente organizada, dotada ela de soberania, sob um governo em um determinado território, e a partir daí a gente foi estudar as formas de Estado, as formas de governo, os sistemas de governo e tudo mais, nós estudamos isso aí, ó. Então, nós falamos que, diante do sistema presidencialista que nós temos, diante da República Federativa, diante do Estado democrático de direito, nós percebemos que o nosso presidente é o chefe de Estado e é o chefe de governo. Isso acontece por quê? Porque nós estamos diante do sistema presidencialista, em que uma única pessoa é eleita pelo povo, no nosso sistema presidencialista, no nosso Estado democrático de direito, exerce amplamente e de forma ambígua a própria função, a própria chefia do Estado, do governo, fazendo a administração. Fazendo a administração por quê? Porque nós vimos, até mesmo no slide passado de poder legislativo, que nós temos os três poderes harmônicos e independentes entre si. E nós percebemos que cada poder, ele possui a sua função típica. Cada poder possui a sua função principal. Então, a função principal do poder legislativo é legislar, é criar leis. Mas isso não impede com que o poder legislativo exerça de forma atípica ou de forma excepcional algumas atribuições do Poder Executivo, bem como do Poder Judiciário, tá? Nós vimos, então, agora nesse momento, e lá também nós vimos isso, que o Poder Executivo, ele tem como função típica, como função primordial, a execução das leis, a administração das leis, tá? Mas nada impede de que forma atípica ou excepcional ele exerça a função do legislativo, que é legislar, e que ele exerça a função típica do judiciário, que é julgar e fiscalizar. Então, na própria aula de hoje, nós vamos perceber o Senado Federal julgando o presidente da República. Nossa, Dani, quer dizer que o presidente da República, ele pode ser julgado por um órgão que não seja do Poder Judiciário? Ele será julgado pelo Senado Federal, que é um órgão, tá? Lá do poder, então, legislativo? Sim. Olha aí o poder legislativo, então, realizando uma função dele atípica, tá? Que é de julgar. Julgando quem? O presidente da República, que faz parte do poder executivo. Então, tudo isso é cabível, tá? Eu tenho o poder judiciário, que tem como função, então, precípua, como função principal, como função típica, a fiscalização, bem como o julgamento dessas próprias leis quando elas são violadas. Mas o próprio Poder Judiciário, ele pode, de forma excepcional, exercer a legislação da lei. Quando, por exemplo, ele legisla criando editais, por exemplo, para o próprio concurso de uma magistratura estadual, para o próprio concurso de uma magistratura a nível, né, dos estados. Quando o presidente da República, ele edita medidas provisórias, então veja, medida provisória não é lei, ela apenas tem força de lei, mas somente o presidente da República pode editar medidas provisórias. Quando o presidente faz isso, ele não está exercendo, então,
a função principal do poder executivo, que é de administrar, mas ele está criando, né, entre aspas, uma medida que tem força de lei. Então, veja o poder executivo, excepcionalmente, realizando uma atividade atípica que compete ao poder legislativo e não ao poder executivo. E o que nós mais estamos vendo nesse momento triste, desolador que nós estamos passando, que é ao combate e à transmissão dessa pandemia do Covid-19, é o poder executivo editando medidas provisórias. A todo momento, o nosso atual presidente da República, ele edita medidas provisórias do direito do trabalho, suspensão do contrato de trabalho, o poder de rescindir o contrato de trabalho com alterações. Veja, a todo momento, medidas provisórias que estão sendo tomadas acerca da prisão, de pensão alimentícia, prisão civil extra, de que excepcionalmente ela não cabe prisão domiciliar, mas o mal pagador, o devedor de pensão alimentícia, as suas prisões estão sendo atribuídas prisão domiciliar para que ele não possa ir para o cárcere e haver uma disseminação, uma contaminação pior do coronavírus. Quantas situações que estão sendo mudadas no nosso momento atual, principalmente no nosso direito, medidas provisórias, principalmente na seara do direito do trabalho, que a todo momento estão saindo do forno para coadunar com o nosso sistema atual, tá? Então está aí, tudo isso que eu falei encontra-se no primeiro slide, aonde que o poder executivo a nível federal exercido pelo presidente da República, tá? Ele tem como função a chefia de Estado e de governo, podendo exercer não tão somente a sua função típica de administrar e gerenciar o Estado, mas como função atípicas, por exemplo, de legislar através de medidas provisórias, através de leis delegadas, participando, então, portanto, do processo legislativo de uma lei, tá? Eu trouxe para os senhores, então, a nossa representação do Poder Executivo, na presença a nível federal do nosso atual presidente da República, Jair Bolsonaro, na presença atual do nosso governador de estado de Minas Gerais, Romeu Zema, e na presença atual da nossa autoridade municipal, chefe do nosso Poder Executivo Municipal, da nossa cidade, Divinópolis, Minas Gerais, Galileu Machado. Tá? Então, no nosso nível municipal, estadual e federal, são essas autoridades aí colocada para vocês representando o nosso poder executivo, portanto, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Então, aí, mais uma vez, não se esqueçam, tome nota, o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, tá? Então, quando ele é chefe de Estado, ele está representando o nosso Estado democrático de direito, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo. Turma, prestem atenção. Quando eu faço esse apontamento para os senhores e senhoras de que o nosso atual presidente da República é chefe de Estado e representa a nação no âmbito interno e âmbito externo, o que eu estou falando aqui? Soberania. Lembra? Estado é a reunião de pessoas em uma sociedade politicamente e juridicamente organizada, dotada de soberania. Quem faz a ordem interna e externa, tá, do nosso Estado democrático é o chefe de Estado a nível federal, presidente da República. E quando ele está, como ele provém dessas duas atribuições, chefe de governo exercendo a administração. Então, quando a gente fala que o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo, vocês precisam saber o que é ser chefe de Estado e o que é ser chefe de governo. Então, chefe de Estado é representar o Estado democrático do direito, a nossa federação, a nossa República Federativa do Brasil, no âmbito interno e no âmbito externo com as pessoas jurídicas de direito público externo. E aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês possam lembrar, né? Vocês estudaram em Pessoas e Bens.
Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, estados, municípios, Distrito Federal e território. Quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? Estados estrangeiros. Quem representa as pessoas jurídicas de direito público interno? Presidente da República, chefe de Estado. Quem nos representa para as pessoas jurídicas de direito público externo, os países estrangeiros? O nosso presidente da República, pois ele é chefe de Estado. E o nosso Estado democrático de direito exerce a soberania interna e externa. Recordam disso? Comentamos disso quando nós estudamos e fizemos uma síntese a respeito da organização do Estado, tá bem? Bom, e como chefe de Estado, então, aí sim, ele exerce a função precípua, ele exerce a função principal, ele exerce a função típica do Poder Executivo, que é de executar e fazer a administração pública, tá? Tudo isso características, então, do nosso sistema presidencialista, que nós já estudamos de forma anterior, tá bem? Bom, turma, requisitos para a candidatura. Para se candidatar a presidente da República, o que nós precisamos, tá? Veja, que seja, a gente vai trabalhar com o presidente da República porque nós estamos trabalhando com a Constituição Federal, tá? Então, nós estamos falando do chefe maior, do chefe do Estado e o chefe do governo, presidente da República. Mas essas atribuições aqui, elas servem também para o governador de Estado e elas servem também para o prefeito. O que vai ser alterado aqui? A questão da idade mínima. E a questão da idade mínima, nós também já estudamos nas outras aulas. Só para que a gente possa rever, tá? Nós vamos lembrar que para se eleger, eu tenho a idade mínima de 18 anos, né? E a idade máxima, que eu quero dizer, de 35. Mas idade máxima é quando eu estou comparando 18 para 35, tá? Porque a idade mínima é de 35 anos para ser presidente, vice-presidente e senador. Lembrando que o vice sempre acompanha o principal. Olha lá, a regrinha do direito civil, o acessório acompanha o principal, tá certo? Abaixo dos 35 anos, eu tenho a idade mínima para ser governador de estado, bem como governador do Distrito Federal. Não se esqueça, é uma pergunta que sempre os alunos me fazem. Dani, o Distrito Federal tem governador? Tem. Esses dias eu estava numa sala de aula, numa sala de professores, uma outra professora de um outro curso, a gente estava discutindo essa questão da pandemia, a gente ainda não estava em isolamento social, mas o governador do Distrito Federal já havia, tá, editado um decreto para que o Distrito Federal já estivesse em isolamento. Ele começou uma semana anterior à nossa, que a nossa, salvo engano, começou dia 16 de março, as nossas aulas efetivas, né? Distrito Federal começou uma semana antes, e aí a gente estava discutindo isso, aí a menina, que é de outro curso, nada a ver com direito, perguntou, mas existe? Existe, não se esqueçam disso. Então, idade mínima de 30 anos para ser governador de estado, bem como governador do Distrito Federal, tá? Aí, eu tenho a idade mínima de 18 anos para vereador. E, Dani, o que ficou faltando? Ficou faltando, então, deputados estaduais, deputados federais e prefeito. Então, deputados estaduais, deputados federais e prefeito, idade mínima para se candidatar, 21 anos. Então, quando eu estou verificando a idade mínima do prefeito, do governador e do presidente da República, porque eu estou falando de poder executivo, para se candidatar a prefeito, então, idade mínima de 21 anos, para se candidatar a governador de estado ou Distrito Federal, idade mínima de 30 anos, e presidente da República, idade mínima de 35. Dani, por que você está enfatizando isso? Eu estou enfatizando isso porque em uma prova objetiva, prova principalmente da OAB, as idades são cobradas, tá? Porque às vezes a gente acha que isso é muito simples, é muito banal, mas não é, não é, tá? Então não se esqueçam desse critério temporal idade. É muito cobrada em questões objetivas de provas de primeira etapa de concurso. Não se esqueçam desse detalhe. Então, todas as outras características aqui, elas são comuns,
tá? Para qualquer pessoa que vai se candidatar a cargo do Poder Executivo, seja a nível municipal, estadual ou federal. O que muda? Idade, que nós já comentamos. Então, precisa ser brasileiro nato, temos que verificar a idade, tá? Estar em gozo com os direitos políticos, alistamento eleitoral, ter o domicílio eleitoral na circunscrição para a qual ele vai se candidatar, tá bem? A filiação partidária, eu já falei, e aquela questão que nós já aprendemos também na organização judiciária, ou seja, o analfabeto é facultativo ele votar, mas em relação ao analfabeto, ele não pode o quê? Se eleger. Então, tomem cuidado com isso na questão das possibilidades de você ser inalistável. Ou seja, inalistável é que você não pode se eleger, você é inelegível. Tá bem? Então, esses são os requisitos para que um presidente da República, bem como os outros que representam o poder executivo a nível municipal e estadual, possam se candidatar. Aí, turma, eu trouxe para vocês, como forma exemplificativa, algumas atribuições do presidente da República. Igualmente, quando nós falamos do poder legislativo, tá? E lá no poder legislativo eu disse assim para os senhores, a Câmara dos Deputados possui competências privativas, ou seja, é somente a Câmara que pode realizar. O Senado Federal possui competências privativas que competem somente aos senadores realizar. O Congresso Nacional possui competência privativa que compete somente àqueles membros realizar. E eu disse assim, eu não vou cobrar, de vocês as competências privativas, porque as competências privativas são muitas e muitas. E não há condição da gente fazer uma prova sem consulta que vocês não possam consultar essas competências privativas. Tá? Então, eu determinei quais eram os artigos, deixei isso nos slides para vocês pudessem verificar e pedir que fizesse uma leitura. Aqui da mesma forma, tá? Eu tenho as competências privativas do presidente da República, que elas estão lá, previstas no artigo 84 da Constituição Federal. São muitas as competências privativas do presidente da República, tá? Então, eu peço que depois, por uma questão de curiosidade, que vocês façam a leitura do artigo 84, numa prova objetiva, Dani, com consulta, ou numa prova discursiva com consulta, você poderá cobrar? Posso, porque vocês vão estar consultando, é só abrir o artigo 84 e verificar se é uma competência privativa ou não do presidente da República, tá? Mas numa prova sem ser de consulta não há possibilidade, porque é realmente exaustivo saber todas essas competências. Depois, mais tarde, nós vamos estudar o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem tantas e tantas competências privativas em relação a todos os seus órgãos, tá bem? Então, isso a gente tem que realmente ler, memorizando, de forma, através da consulta, tá? Então, eu trouxe para vocês, apenas de forma exemplificativa, algumas atribuições do presidente da República. Então, veja, olha lá, ele dirige a administração federal. Claro que ele dirige a administração, porque é função principal, típica do poder ao qual ele exerce, que é administração e execução, tá? Então, nada mais do que ele está exercendo a sua própria atividade como chefe de governo. Ele sanciona, ele veta, ou ele pode propor lei. Vocês sabem disso. Quando o poder legislativo, ele cria determinada lei, tá? Seja se a lei está sendo criada pela Câmara, depois passa pelo Senado para aprovação, né? Volta para correção ou não, essa lei ela só vai ser sancionada ou ela vai ser vetada pelo presidente da República. Então, olha aí, ele participando do processo legislativo como uma forma atípica do exercício do Poder Executivo. Olha lá, ele expede decretos, regulamentos, medidas provisórias, e ele pode propor também até emendas à Constituição. Então, percebam, são situações, mais uma vez, em que ele está exercendo de forma atípica, de forma excepcional, atribuições que não sejam do Poder Executivo, mas que, na verdade, são atribuições do Poder Legislativo, tá? Agora, olha aí, gerir a educação, saúde, previdência social, manter relações com os estados estrangeiros, celebrar tratados e convenções com os estados, com as pessoas jurídicas de direito público externo,
Isso tudo aqui já faz parte da administração dele, que compete ao presidente da República. Conceder indulto, e como está a pena, a gente vê tanto no final do ano, a concessão de indultos para as pessoas que estão presas, exercer o comando das Forças Armadas e demais atribuições. Então, veja que eu trouxe como forma exemplificativa para os senhores, tá? E senhoras, atribuições do presidente da República, exercendo de forma típica o poder executivo e exercendo atribuição de forma atípica do poder legislativo. Então, Dani, eu não consegui memorizar, eu não consegui guardar, eu estou fazendo uma prova de OAB e eu estou completamente... Caiu uma questão dessa, e eu estou completamente sem saber o que faço, porque eu não consegui guardar as atribuições. É só vocês guardarem. O poder executivo, como forma típica, exerce a administração. O que ele faz exercendo a administração? Nossa, olha lá, dirige a própria administração. Manter relações com os estados estrangeiros é fazer administração, até porque, como chefe de Estado, ele tem que manter a ordem interna e externa. Para manter a ordem interna e externa, ele faz relações com os estados estrangeiros. Produto que entra, produto que sai, ele faz tratados, ele faz convenções, tratados e convenções, nada mais do que são contratos que ele está realizando com pessoas de direito público externo, com estados estrangeiros, produto que entra, produto que sai, que tipo de tratado? Pode realizar asilo ou não de algum estado estrangeiro, de alguma pessoa que está adentrando aqui? Então, veja, isso faz parte da administração dele, seja como chefe de Estado, seja como chefe de governo, tá? E lembrando que o poder legislativo, que o poder executivo, ele pode exercer funções atípicas do poder legislativo. Quando? Quando o poder executivo participa do processo legislativo. Quando que o poder executivo participa do processo legislativo? Quando o presidente da República está sancionando leis, quando ele está vetando leis, quando ele está editando medidas provisórias, quando ele está editando regulamentos, quando ele está editando decretos. Só vocês não esquecerem desse período pelo qual nós estamos passando. Nunca tivemos, desde que eu estudo direito, a meu ver, essa percepção de tantos decretos, de tantos regulamentos que estão sendo editados pelo Poder Executivo a nível municipal, a nível estadual e medidas provisórias sendo decretadas pelo presidente da República a nível federal, tá? Então não se esqueçam disso. Saibam qual a função típica do Poder Executivo: administrar, com o presidente da República diante do sistema presidencialista exercendo a chefia do Estado. Chefia do Estado significa ordem interna e externa, tá? Então, vocês conseguem lembrar das transações que acontecem fora do Brasil, com as pessoas jurídicas de direito público externo e com as próprias pessoas jurídicas de direito público interno. Então, veja, prefeito, governador de estado, eles podem editar o decreto que quiserem, mas o decreto que eles vão editar tem que ser de acordo com os decretos ou com as medidas provisórias ou os regulamentos editados pelo presidente da República. É questão de obediência. É questão de obediência. É simples isso. Está na Constituição Federal. Mesmo que não haja, nesse momento, talvez certa compatibilidade. A gente não pode discutir, tá? Se o nosso presidente da República ele está agindo certo ou não, né? A gente verifica, e aí eu vou ter que fazer alguns comentários de ordem jurídica, não de forma pessoal. A gente verifica, então, que, às vezes, a gente verifica que a mídia coloca que a fala do ministro da Saúde, do Mandetta, é diferente do posicionamento do posicionamento do atual presidente da República, e aí a gente verifica que alguns prefeitos ou que alguns governadores de estado estão editando decretos, isolamento social ou não isolamento. Aqui é uma questão de ordem, é uma questão de soberania, é uma questão de hierarquia, tá? Se a coisa está sendo certa ou se a coisa não está sendo certa, isso eu não vou discutir com os senhores, porque isso é uma questão pessoal, e vocês sabem que eu nunca levo questões pessoais minhas, mas a gente faz a análise de forma jurídica. O presidente da República
é o chefe de Estado e de governo. E aí, o Poder Executivo Municipal e o Poder Executivo Estadual não pode ir de contra, não pode editar decretos, não pode editar regulamentos que vão contra as medidas provisórias editadas pelo presidente da República. Isso é simples, isso é constitucional, tá? Isso é constitucional. Então, quando a gente verifica assim, que a gente percebe pela mídia, tá? Que o posicionamento do ministro da Saúde é o isolamento social e que a gente percebe que o pensamento do presidente da República não é o isolamento social, apesar de ele estar indo mesmo contra a sua vontade pessoal, né? A gente percebe que a vontade pessoal dele não é a vontade igualitária a do ministro da Saúde, mas ele coaduna e ele mantém os decretos pedindo o isolamento social de acordo com o pedido do ministro da Saúde. Então, a gente fica sem saber, será que realmente o isolamento é o correto, é o certo, em que nós estamos todos isolados e por isso não houve aquele boom, não houve ainda aquela explosão, e tantos hospitais estão sendo construídos, mas eles estão todos vagos ainda. Não houve a explosão, não houve o boom. Aí eu fico me perguntando, nossa, se até esse momento não houve o boom, se não houve a explosão ainda, quer dizer que nós estamos muito longe de voltarmos às nossas atividades. Porque a todo momento eu fico aguardando o boom que não chega. E aí a gente tinha um pico que seria a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio. Aí já disse que o nosso pico já passou para a segunda quinzena de maio e para junho, justamente porque isso foi ótimo ter acontecido, porque nós realizamos o isolamento social bem. E então o boom que era para ter acontecido na segunda semana de abril e agora na primeira de maio, não vai acontecer. Ou seja, mas então até que momento que é bom a gente ficar isolando? Porque não houve o boom agora, mas vai ter o boom depois. Então será que esse boom que eles estão protelando era só para que desse tempo ou não de construir os hospitais? Não sei, turma. Não sei. Isso é análise jurídica que tem que ser feita. Só que eu quero dizer para vocês que se eu olho para o monstro economia, e quanto mais tempo a gente ficar com tudo parado, aí a nossa economia vai acabar. Nós já temos dados estatísticos de que o mundo ele só volta ao normal depois de 2025. Que os efeitos que essa pandemia vai fazer ao mundo são efeitos piores do que o da Segunda Guerra Mundial. Isso está relatos científicos já feitos pelos cientistas dos Estados Unidos, pelos economistas. Então, percebam, de um lado a gente olha o monstro economia, né? Que quanto mais em isolamento social, mais a economia cai, e de um outro lado a gente olha o monstro pandemia, e a gente não sabe para que lado corre. E aí a gente fica sob um único comando, que é a voz do nosso presidente da República. É a voz do nosso presidente da República. E é muito complicada essa situação. Ela é muito complicada. Porque o nosso atual ministro da Saúde, Mandetta, ele é completamente a favor do isolamento, né? Mas, se vocês fizerem leituras científicas são artigos científicos são aqueles que existem com comprovação. A gente pega vários outros médicos renomados que alegam e que fundamentam que o isolamento não deveria acontecer. Que o isolamento não deveria acontecer. Que o boom, quando a gente sair depois, é 1000 vezes pior. Nós não sabemos, porque nós, em relação à saúde, somos completamente ignorantes. Nós não sabemos. Mas o porquê que eu abri esse parêntese aqui, nesse momento, para os senhores, tá? E para que vocês possam refletir aí do outro lado, onde que vocês estiverem. Por um simples detalhe. Eu quero só trabalhar a análise jurídica com vocês. Só para lembrar que quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo é o nosso presidente da República. E aí sim, a gente, cidadão, deve obediência a ele, bem como o Poder Executivo Municipal, bem como o Poder Executivo Estadual, tá? E a gente vai até ver a questão dos ministros, porque os ministros, eles compõem também o Poder Executivo.
Ai, quase que o meu computador aqui ia perder a bateria, agora que eu vi que ele não estava plugado. A gente vai ver que os ministros, eles possuem autonomia própria, eles possuem responsabilidade própria dos seus atos, né? Porque eles estão vinculados aos ministérios, então a gente tem Ministério da Saúde, Ministério da Educação e tantos outros ministérios, né? Então, os ministros que compõem os ministérios, eles têm o poder de auto-organização, o poder de auto-administração, o poder de ter as suas responsabilidades pelos seus próprios atos, mas que o presidente da República não fica atribuído à decisão do ministro. A decisão é do presidente da República. Então, por isso que a gente percebe aí, a gente viu na mídia, aquele burburinho de que o Mandetta ia ser demitido, o Mandetta não pediu demissão, que o Bolsonaro, que o nosso atual presidente da República, iria colocar outro e não colocou. Então, Dani, isso é possível ou não? Então, uma aluna me perguntou, Dani, basta uma canetada do presidente da República? É isso mesmo, basta uma canetada do presidente da República. Por quê? Porque é o chefe do governo e chefe de Estado, diante de um sistema presidencialista que nós temos. Agora, se ele está agindo certo ou errado, eu não sei, porque eu não vou trazer meu ponto de vista. Né? Isso aí é algo reflexivo para depois, não é nada jurídico, isso já não é jurídico para que a gente possa discutir, mas é algo que nós temos que pensar enquanto cidadão e enquanto estudiosos e enquanto operadores do direito. Ok, turma? Ok? Então, olha aí, eu nem sabia que o próximo slide era sobre os ministros de Estado. Só um minutinho. Então, olha só, o presidente da República é auxiliado pelos ministros de Estado de livre nomeação e exoneração. Então, a gente percebe que quando o presidente da República ele é eleito, ele toma posse, a primeira coisa que o presidente da República faz é o quê? Nomear os ministros em seus ministérios. Então, nós tivemos várias nomeações, né? Ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro da Educação, ou seja, é de livre nomeação e exoneração do presidente da República, tá? Para ser ministro, quais são os requisitos? Olha lá, pode ser brasileiro nato, naturalizado, bem como aos portugueses equiparados, que é permitido pela Constituição Federal, maior de 21 anos, em pleno exercício dos direitos políticos. Então, isso aí basta como requisito para ser nomeado, tá? Então, veja que da mesma forma que o presidente da República pode nomear, da mesma forma, ele pode o quê? Exonerar. Então, quando uma aluna disse para mim, Dani, basta a canetada do presidente? É isso aqui, ó. Basta um gesto do presidente, tá? A expressão em latim, ad nuntum. Então, os ministros podem ser exonerados ad nuntum, ou seja, há um gesto do presidente da República. A canetada do presidente da República, tá bem? Então, veja, os ministros têm competência e responsabilidade em nome próprio, tá? O presidente expede decretos para regulamentação ou aplicação das leis e os ministros, por suas vezes, expedem instruções para a regulamentação ou aplicação das leis, decretos e regulamentos. Então, veja, os ministros expedem instruções, tá? Como se fossem explicações para aqueles decretos que vão ser editados, pelos regulamentos que vão ser editados ou pelas medidas provisórias que vão ser editados pelo presidente da República. Então, na verdade, ele tem uma função de instruir, de fundamentar, tá? Então, tomem cuidado com isso. E uma coisa muito importante, olha, os ministros, por eles possuírem competência própria, responsabilidade própria, tá? Eles podem responder por crime de responsabilidade. Então, se ele se envolver com o presidente da República em crimes contra a ordem democrática, e os crimes de responsabilidade, eles se encontram lá no artigo 85 da Constituição Federal, e o principal crime, né, ou fazendo de uma forma geral, é o crime contra a própria ordem pública. E aí entra a questão das dotações orçamentárias, as diretrizes orçamentárias, que caem no crimes de responsabilidade pública, tá? Então, se eles estiverem juntos com o presidente da República, eles podem também responder por crime de responsabilidade. Meus queridos, Alexandre, Vitor, Marcos, seu Gerson, Rosângela, vocês têm alguma dúvida até aí ou eu posso prosseguir?
Dani, tira só uma dúvida, por favor. Oi, Rosângela. Quando a medida provisória é decretada, né, tipo assim, na pandemia, quando acaba a pandemia, ela é revogada automaticamente ou não? Sim, sim, sim. A medida provisória, geralmente, ela tem um período para que ela possa ser transformada em lei. Se ela não for transformada em lei, ela perde a sua força. Não é que ela é revogada, porque revogação é só de lei. Ela E a não medida... foi. Exatamente. E a medida provisória não é lei, né? Ela tem força de lei. Então, na verdade, terminando tudo para a qual ela foi instituída, ela perde a sua força automaticamente. Agora, se continuar o evento, tá? Aí, então, após os 90 dias, ela tem que ser transformada em lei, tá certo? E se for mais de 90 dias? A Aí pandemia dura mais de 90 dias. ela tem que ser transformada em lei, ou, se não, ele tem que editar uma nova medida provisória. Ah, ok. Obrigada. Ok? Por nada, okay, querido. Então, bom, pessoal. Aí, né, como o acessório acompanha o principal, o nosso vice-presidente da República acompanha, então, o nosso presidente da República. Então, quais são as atribuições? Eu trouxe para vocês. Substituir o presidente no caso de impedimento e suceder o presidente no caso de vacância. Já chama atenção aí logo de cara, tá? Por quê? Impedimento e vacância. Existe diferença entre impedimento e vacância? Existe. No impedimento, a substituição do presidente da República pelo vice-presidente é uma substituição temporária, tá? Na vacância, haverá a sucessão do presidente pelo o vice-presidente. Então, significa que na vacância, essa substituição, nem se fala substituição, mas fala o quê? Sucessão, porque ela é o quê? Definitiva. Então, impedimento do presidente da República, ele está impedido porque ele está doente, ele está acamado, ele está de férias, ele viajou, mas isso tudo o quê? Momentaneamente. Então, o vice-presidente vai substituir momentaneamente, temporariamente, o nosso presidente da República. Agora, se o nosso presidente da República ele é cassado, ele sofre um impeachment, ele perde o seu cargo, então vamos estar diante do que a gente chama de vacância, cargo vago. Vacância nada mais é do que cargo vago. E aí eu não vou ter a substituição temporária do presidente pelo vice-presidente, mas eu vou ter a sucessão do presidente pelo vice-presidente. Então, passando aqui um pouquinho para frente, tá? Aí, ó, impedimento e vacância. Tá? Então, impedimento refere-se a obstáculos ocasionais para o exercício da presidência, como, por exemplo, licenciamento temporário, substituição temporária, doença, férias. A vacância corresponde à cassação do exercício do cargo. O cargo está vago, perda do cargo. A sucessão definitiva e não temporária. Cassação, renúncia, morte, tá? Bom, aí, turma, se eu tenho uma pessoa que vai estar no lugar do presidente da República, seja no momento do impedimento, seja no momento de vacância, é o vice-presidente da República. Por quê? Porque o vice-presidente da República acompanha o presidente desde as próprias eleições, quando o presidente da República foi o quê? Eleito. O presidente da República ele já se candidata com o seu vice-presidente. Então, o vice-presidente é o primeiro, tá? Mas pode acontecer que seja no impedimento, ou seja, na vacância, por vezes também, o vice-presidente talvez não possa atuar. De repente, o próprio vice-presidente está viajando, está em viagem internacional com o próprio presidente da República, ou de repente, exemplo, tá? Bate teto na madeira, porque a gente não quer desejar nada de ruim para ninguém. Mas, por exemplo, o presidente como vice-presidente contraíram o Covid, estão acamados, estão doentes. Quem é que vai estar no lugar? Tá? Quem é que vai estar no lugar? Então, nós temos uma ordem respectiva e cronológica e de forma hierárquica para as pessoas que vão suceder o presidente da República. Então, a primeira pessoa, vice-presidente, tá?
Ele não podendo ou não querendo assumir aquele cargo, quem é que vai? Presidente da Câmara dos Deputados. Aí, da mesma forma, se o presidente da Câmara não querendo ou não podendo, vai ser o presidente do Senado Federal. Dani, mas se o presidente do Senado Federal não quiser ou não poder, aí a gente pensa assim, nossa, então vai ser alguém do Congresso Nacional. Não é, tá? E aí vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, turma, tá? Quando o presidente da República, ele, de forma temporária ou de forma definitiva, ele não puder exercer a sua função, quem vai estar no lugar dele? O vice-presidente. O vice-presidente não podendo ou não querendo, quem será? Presidente da Câmara dos Deputados. Sucessivamente, presidente do Senado e sucessivamente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Guarda essa ordem. É uma ordem hierárquica, cronológica e sucessiva. Tá certo? Tudo bem? Agora, olha aqui, uma situação que eu quero tratar com vocês. Eu vou e volto, né? Porque eu lembro de uma coisa e volto lá. Nós já sabemos que o voto é direto, que o voto é secreto, que o voto é universal. Artigo 14 da Constituição Federal, e nós vimos isso lá nas nossas aulas de organização do Estado. Então, nós sabemos que o voto é direto. Então, nós sabemos que nós temos eleições diretas, né? As nossas eleições são diretas. Quando que acontecem as nossas eleições? As nossas eleições, elas acontecem sempre no primeiro domingo de outubro, primeiro turno, e o segundo turno sempre no último domingo de outubro. E tem um detalhe, para as eleições de prefeito, a gente sempre vai ter o segundo turno nos municípios que nós tenhamos mais de 200 mil eleitores. Só para que a gente possa lembrar, eu já estudei isso com os senhores, tá? Quando eu estou diante... Queria voltar, ver se eu escrevi isso para vocês, mas parece que eu não escrevi. Quando eu estou diante do poder executivo, nós temos que lembrar que o nosso sistema eleitoral é o sistema o quê? Majoritário. É aquele que será eleito, aquele que obtiver a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Aquele que tem 50% mais um dos votos válidos. Lembrando que votos brancos e votos nulos não são contados como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, nós já vimos que para eleição para prefeito, para eleição de governador, para eleição de presidente, nós precisamos da maioria absoluta. Nós precisamos do sistema majoritário. Então, se numa eleição do candidato A e B, tá? O candidato A, ele já teve 53% dos votos, significa que a gente nem vai para o segundo turno, porque ele já foi eleito pela maioria absoluta, tá? Agora, se a gente não tem, aí sim nós vamos para o segundo turno. E lembrando que os parlamentares no poder legislativo, então, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, eles não são eleitos pelo sistema majoritário, mas eles são eleitos pelo sistema proporcional que nós já estudamos, em que, antes de verificar a votação de cada candidato, eu preciso saber, dentro daquele partido, quantas vagas eu tenho. Então, diante de tantas vagas que eu tenho dentro daquele partido, os candidatos mais votados é que vão preencher aquela legenda. Por isso é que eu sempre digo, existem, então, partidos em que aquele candidato contraiu muito menos votos válidos do que um outro do outro partido. E ele entra e aquele que teve mais votos válidos não entra. Por quê? Porque não depende somente dos votos válidos, mas depende também de vagas do partido. Então, poder legislativo, sistema proporcional. Poder executivo, sistema majoritário. Com uma exceção, apesar dos senadores estarem dentro do poder legislativo, eles não são eleitos pelo sistema proporcional, mas eles são eleitos pelo sistema majoritário. Então, tá. Então, essas eleições aí, seja para prefeito, governador e presidente, que acontece em primeiro turno na primeira semana de outubro, e o segundo turno, se houver, no último domingo
de outubro, nós sabemos que isso acontece a cada 4 anos, o mandato, uma legislatura, 4 anos, e nós sabemos que pode haver uma reeleição, né? Então, uma reeleição, se eu quiser, eu tenho que depois esperar mais algum período de uma legislatura para que eu possa me candidatar depois, se eu já tive uma reeleição. Então, nós sabemos que essas eleições aqui são diretas, tá? Mas existe uma possibilidade, turma, de a gente ter o que nós chamamos de eleição indireta. Quando que pode acontecer a eleição indireta? É quando nós, cidadão, não vamos às urnas votar. Isso pode acontecer, Dani? Pode. E aí essa eleição indireta vai ser feita por quem? Pelos membros do próprio Congresso Nacional. Quando que isso acontece? Tá? Quando que isso acontece? Então, eu vou voltar aqui, ó. Porque aí eu já estou falando 2 assuntos de uma só vez. Aí, então vamos supor, eu não vou ter eleições em caso de impedimento, porque impedimento é a substituição temporária do presidente da República, porque ele está viajando, porque ele está acamado, porque ele está doente, tá? Então, alguém vai estar no seu lugar. Quem? O vice-presidente. Se ele não puder, não quiser, presidente da Câmara, depois presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas olha só, existe a possibilidade da perda do cargo do presidente. Existe a possibilidade de alguém ter que sucessão definitiva do presidente da República. E aí pode acontecer de a gente ter que realizar novas eleições. Então, olha só, o que a lei fala para a gente? Se a vacância acontece nos 2 primeiros anos do mandato, tá? Então, olha só, o presidente da República acabou de entrar. A gente sabe que uma legislatura, 4 anos. Então, ele tem um mandato de 4 anos. Se nos 2 primeiros anos, tá, do período de 4 anos, acontece a vacância, ele perde o cargo, seja porque ele morreu, seja porque houve a renúncia, seja porque houve a cassação, o impeachment, etc., tá? Quem que vai ficar no lugar dele? O vice-presidente. Ok, o vice-presidente vai estar lá. O vice-presidente serve para isso, é uma das atribuições dele, tá? Mas se o vice-presidente não puder e não quiser, esse cargo tem que ser preenchido. Então, olha lá, assumem sempre em caráter interino o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu não tenho o presidente da República e se eu não tenho o vice-presidente da República, e se é o presidente da Câmara, o presidente do Senado ou o presidente do Supremo que vai estar no lugar deles de forma interina, tá? Eu preciso de novas eleições. Nós vamos ter novas eleições. E se essa vacância acontecer nos 2 primeiros anos, essas eleições vão ser diretas. Então, eles vão ficar o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo Tribunal, de forma interina por 90 dias. E aí, nesse período de 90 dias, nós vamos ter que ter novas eleições diretas. Ou seja, o povo vai ter que ir à urna votar novamente. Tá? Agora, se porventura essa vacância acontecer nos 2 últimos anos, se o presidente perder o cargo nos 2 últimos anos, quem vai ficar no lugar dele? O vice-presidente da República. Mas se a gente não tiver o vice-presidente da República, de repente ele já morreu também. Então, de forma interina, vai ser o presidente da Câmara, tá? Ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas eles vão estar de forma interina, porque o Estado Democrático de Direito não pode ficar sem o chefe de Estado e chefe de governo. Então, eles vão exercer isso de forma interina por um período de quantos dias? Apenas 30. E aí, em 30 dias, nós vamos ter que ter novas eleições. Mas aí não vão ser mais eleições diretas, vão ser eleições do quê? Indiretas. Nós não vamos às urnas. Quem vai eleger o novo presidente será os membros do Congresso Nacional. Então, a gente chama isso aqui, ó, de mandato tampão. Mandato tampão, tá? É quando nós estamos diante das eleições indiretas, em que, então, portanto, o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, ou o presidente do Supremo vão estar sob a chefia de governo e Estado pelo período de 30 dias, e os membros do Congresso Nacional vão eleger o nosso novo presidente da República.
Tudo bem, turma? Ou alguma dúvida até aí? Ok? Então, beleza. Então, deixa eu voltar aqui, que nós estamos nas atribuições do vice-presidente. Então, o vice-presidente, ele pode substituir o presidente, como ele pode suceder no caso de vacância. Acabamos de comentar. Ele pode auxiliar o presidente em missões especiais se ele for convocado pelo presidente. Né? Então, o presidente da República ele vai viajar numa viagem à China, em uma missão especial. Ele pode convocar o vice-presidente para que vai com ele. Ele pode convocar o presidente quem ele quiser. Vocês viram que ele foi numa missão especial em Nova York por esses dias e que várias pessoas que vieram com ele estavam, inclusive, contaminadas pelo Covid-19, né? Exercer atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar. Então, lei complementar pode dispor e atribuir a ele funções. E olha lá, ele compõe Conselho da República e ele compõe Conselho de Defesa. Então, além do presidente da República, ele ter os ministérios, o presidente da República também, ele conta com 2 órgãos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa, tá? Então, vamos lá. O Conselho da República e o Conselho de Defesa, eles são órgãos consultivos, eles são órgãos opinativos, tá? Então, todas as vezes que o presidente da República ele precisa de tomar alguma medida, ele precisa de realizar alguma medida provisória, de editar algum decreto, de editar algum regulamento, que ele por si só, talvez ele não tenha nem mesmo conhecimento do assunto, ele pode pedir auxílios, pareceres ao Conselho da República e ao Conselho de Defesa Nacional. Então, o órgão de Conselho de Defesa Nacional, bem como o órgão de Conselho da República, são órgãos consultivos, opinativos, de apoio ao presidente da República. Eles emitem parecer sobre o determinado assunto que o presidente precisa de ser solucionado, redigido, fundamentado, enfim. Só que o presidente da República, ele não fica vinculado, porque simplesmente são órgãos o quê? Opinativos. Então, o executivo, o presidente da República, vai ouvi-los, mas não significa que ele precisa tomar a mesma decisão do parecer opinativo que foi realizado pelo Conselho da República ou pelo Conselho de Defesa, tá? O Conselho da República, ele, constitucionalmente, não que seja constitucionalmente, as atribuições, porque a Constituição Federal, ela separou quais são os assuntos, então, em que o Conselho da República vai opinar e quais são os assuntos em que o Conselho de Defesa, ele opina. Em relação aos assuntos, a matéria tratada, que deve ser consultada, do Conselho de República, trata sobre matérias sobre assuntos mais graves de ordem nacional, tá? Então, os assuntos mais graves de ordem nacional são tratados, então, pelo Conselho da República. É importante a gente saber quem compõe o Conselho de Defesa e quem compõe o Conselho da República. Então, nós já vimos que o vice-presidente, ele compõe o Conselho da República e ele compõe o Conselho de Defesa. Era onde nós estávamos. Mas, além do vice-presidente da República, quem é que compõe o Conselho da República, tá? Então, o Conselho da República é composto pelo vice-presidente, pelo presidente da Câmara, representando o Poder Legislativo, pelo presidente do Senado, representando o Poder Legislativo, porque a gente sabe que a nível federal o Poder Legislativo é bicameral, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, os líderes da maioria e da minoria do Senado, o ministro da Justiça e mais 6 cidadãos brasileiros natos. Então, veja, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e da minoria do Senado, ministro da Justiça, bem como 6 brasileiros natos que foram escolhidos. Quem são esses brasileiros natos escolhidos? Eles deverão ter, no mínimo, 35 anos. 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado, tá?
todos eles terão um mandato de 3 anos e veda recondução. Então, o Conselho de República é formado pelo vice-presidente, presidente da Câmara, aí o vice-presidente da Câmara escolhe 2, tá? Pelo presidente do Senado, aí o presidente do Senado escolhe mais 2, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara, pelos líderes e maioria do Senado, ministro da Justiça, tá? E o vice-presidente da República. Então, isso é importante, isso é cobrado em prova. Por quê? Porque o Conselho de Defesa, apesar também de ser um órgão auxiliar, consultivo, opinativo e de apoio ao presidente da República e que trata de assuntos não tão graves quanto o Conselho da República, tá? Ele também é composto por quem? Olha lá, turma. Igual, vice-presidente. Então, o vice da presidente compõe tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa. Ó, presidente da Câmara e presidente do Senado. Então, o presidente da Câmara também compõe o Conselho de Defesa e também compõe o Conselho da República. Olha aí, ministro da Justiça. Então, até aqui é igual, ó. Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro da Justiça são pessoas comuns que compõem tanto o Conselho de Defesa quanto o Conselho da República. Aí agora vai mudar. Lá no Conselho da República agora eu tenho líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e da minoria do Senado, mais os 6 cidadãos. 2 nomeados pelo presidente, 2 nomeados pelo presidente da Câmara e 2 nomeados pelo presidente do Senado. Aqui aí entra, olha aqui, entra os outros ministros. Ministro de Estado da Defesa, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ministro das Relações Exteriores e ministro do Planejamento. Dani, me dá uma dica, pelo amor de Deus, para que eu possa guardar isso na hora da prova. Na hora da prova, então, vocês precisam guardar quem são as pessoas comuns, tanto do Conselho de Defesa quanto do Conselho Nacional. Então, eu sei que é o vice-presidente, tá? Eu sei que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, representando o sistema bicameral do Poder Legislativo, e eu sei que é o ministro da Justiça. Esses vocês têm que saber, que compõem tanto o Conselho de Defesa quanto também o Conselho da República. Eu sei que depois vem ministro. Ministro de Justiça vai ser nos 2. Acabou. Todos os outros ministros que vier escrito na sua prova é Conselho o quê? De Defesa, porque eu sei que no Conselho de República eu só tenho um ministro, que é o ministro da Justiça. Então é assim que eu quero que vocês guardem, tá? A gente precisa, igual eu digo, sempre, técnicas de memorização. Guardem aqueles que são comuns. Então eu guardei que vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro da Justiça são comuns nos todos. Se falar em ministros, em quaisquer outros ministros, eu sei que é Conselho de Defesa Nacional. E quaisquer outras coisas que falar que não sejam ministros, eu sei que está dentro do Conselho da República. Tudo bem, turma? Sim? Então, voltando um pouco aqui, lá atrás ainda, tá? E terminando aqui, ó, a gente falou então sobre... perdão. Aí, falei, compor o Conselho da República, falamos então das atribuições do vice-presidente, falamos então da possibilidade de termos eleições diretas e indiretas, tá? Eu trouxe um quadrinho então, só para lembrar quem está a nível federal, estadual, distrital e municipal, um mandato, uma legislatura de 4 anos e o sistema, que é o sistema majoritário, tá bem? Bom, turma, agora a gente vai para um outro tópico, tá? Só um minuto, por favor. O presidente da República pode cometer crimes? Pode. Que crimes o presidente da República pode cometer? Crime de responsabilidade e crime comum, tá? Ele pode cometer crime comum voltado para o exercício da sua função, como ele pode cometer crime comum não voltado à sua função. Então, um crime comum, homicídio. Ele pode matar. Homicídio culposo, está dirigindo, homicídio culposo. É um crime comum que não está relacionado com a função. Ele pode exercer uma prevaricação, que é um crime comum relacionado com a função. E ele pode exercer crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade estão lá no rol do artigo 85 da Constituição Federal, e que é quando
nós ferimos a ordem democrática de direito, tá? E essa ordem democrática de direito, ferida, seja a nível municipal, estadual ou federal, por aquele que representa o Poder Executivo, é muito grave quando nós estamos diante das violações das dotações orçamentárias ou das diretrizes orçamentárias. Foi isso na época quando aconteceu com a Dilma Rousseff, né, em que eles queriam imputar a Dilma crimes contra a ordem e o sistema financeiro, dizendo, então, que ela veio a cometer crimes de responsabilidade, tá bem? Então, bom, o presidente da República, ele pode cometer, então, crime de responsabilidade, crime comum. A gente sabe que tanto o presidente da República, quando vocês estudaram lá em relação aos parlamentares, que eles possuem imunidade, tá? Eles têm foro privilegiado. Bom, como que aqui vai ser o julgamento do presidente da República? Bom, todas as vezes que o presidente da República cometeu um crime, seja ele um crime comum, ou seja ele um crime de responsabilidade, tá? A denúncia vai iniciar pela Câmara dos Deputados. Para que essa denúncia seja recebida pela Câmara dos Deputados, vai ter que ter um juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade será a votação de 2/3 da Câmara. Ou seja, houve indícios de que o presidente da República tenha cometido algum crime de responsabilidade ou algum crime comum. Chegou essa denúncia na Câmara. A Câmara dos Deputados é o juízo de admissibilidade. Ela recebe ou não essa denúncia? Vai fazer votação. Ela só vai receber se houve a votação de 2/3, ou seja, 2/3 dos deputados têm que aceitar aquela denúncia. Então, o juízo de admissibilidade é a Câmara. Começa tudo pela Câmara dos Deputados. Tá certo? Bom, aí, se a Câmara, por votação de 2/3, aceita essa denúncia, aí nós vamos verificar que tipo de crime é. É crime comum? Aí vai passar o processo e o julgamento por um órgão. É crime de responsabilidade? Vai ser processado aquela denúncia, então o processo vai ser realizado e o julgamento também por outro órgão, tá? Então vamos lá. Se houver indícios que o presidente da República cometeu algum crime, seja ele crime comum, crime de responsabilidade, o primeiro momento é saber se a Câmara vai aceitar ou não, se ela vai receber ou não aquela denúncia que foi feita contra o presidente da República. Ela pode rejeitar, como ela pode aceitar, através da votação de 2/3 dos membros da Câmara, dos deputados. Se 2/3 votaram para que ela seja rejeitada, ela vai ser rejeitada. Se 2/3 no mínimo votaram para que ela seja recebida, ela vai ser recebida. Se ela for rejeitada, ela é arquivada. Se ela for aceita, aí essa denúncia ela vai ser distribuída para realmente, efetivamente, iniciar o processo, para que haja o processo daquele crime, tá? Onde que vai acontecer o processo e o julgamento? Em órgãos que vai depender do tipo de crime. Se for crime comum, tá? Aquela denúncia que veio da Câmara vai ser processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se foi crime de responsabilidade, aquela denúncia que veio da Câmara será processada e julgada pelo Senado Federal. Então, tomem cuidado. Olha aí, o Senado Federal exercendo uma função atípica de julgamento, sendo que essa função é típica do poder o quê? Judiciário, tá? Então, isso é o foro privilegiado do presidente da República. Aí, turma, o que que acontece? Essa aqui é uma questão interessante e é uma questão que eu vou disponibilizar hoje para vocês, como eu disse no início, tá? Que vai valer 500 pontos acerca da parcial 2. Então, acabando a nossa aula, eu vou disponibilizar as duas atividades, como eu havia dito. Uma valendo 300 pontos
e a outra valendo 500. A que vale 500 é essa daí, ó. Supondo que um presidente da República tenha sido, a Câmara recebeu a denúncia, houve a votação por 2/3, é um crime de responsabilidade, então ela vai enviar a denúncia para onde? Para o Senado. O Senado vai processar e realizando o processo, tá? Ao final ele vai julgar. Ele absolve o presidente da República ou ele condena o presidente da República? Ele condenou, tá? Porque dos indícios houveram provas materiais, condenou. Então houve a condenação do presidente da República por crime de responsabilidade cometido por ele. Aí é que está. A minha pergunta que eu faço para os senhores é: depois da condenação realizada pelo Senado Federal, condenando o presidente da República a um crime de responsabilidade, pode o STF reformar essa decisão? Por quê? Na justiça comum, se qualquer indivíduo é condenado para a justiça comum em sede de primeiro grau, se ele está insatisfeito da decisão, ele não pode recorrer aos tribunais? Pode, Dani. Teve a decisão nos tribunais. Ele ainda se sente inconformado com essa decisão. Ele pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça? Pode, Dani. E aí sim, mesmo ele inconformado, e trata-se de uma matéria constitucional, ele pode socorrer ao Supremo Tribunal Federal? Pode. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal é o último grau de recurso. Mas a questão é que está. Porque ele é o último órgão de recurso, mas dentro do Poder Judiciário, que eu passei pelo primeiro grau, eu passei pelo segundo grau, até chegar a ele. Agora eu quero saber o seguinte, tá? É uma questão de pesquisa. É o que eu disse, vocês vão encontrar jurisprudência de todas as formas, eu quero que vocês pesquisem. Se é o Senado que julga, se ele tem essa competência de julgar o presidente da República por crime de responsabilidade e ele condena, ele é um órgão máximo nesse momento de julgamento ou não? Será que o presidente, então, que foi condenado, ele pode se socorrer do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal possa manter ou reformar a decisão dada pelo Senado Federal? Sim ou não e por quê? Não vou responder, é claro, né? É pesquisa para os senhores e senhoras. Mas veja que situação interessante. Comecem a refletir. Se dá essa atribuição para o Senado, será que o Supremo, então, pode invalidar a decisão do Senado? Se ele invalida a decisão do Senado, então para que o Senado era um órgão julgador nesse momento? Sim ou não e por quê? Não sei. Eu sei, né? Mas eu quero que vocês pesquisem. Então, essa é uma pesquisa que eu vou disponibilizar, então, para vocês, tá? Após a aula, para que vocês possam fazer como atividade, pontos da atividade da parcial 2, e ela terá a pontuação de 500 pontos. Tá certo, turma? Alguma questão, alguma dúvida? Então, olha só. Deixa eu passar um pouquinho aqui adiante. Aí a gente já está indo no último tópico nosso. O impeachment. O impeachment, vocês se recordam? Licença. Que eu disse a vocês que eu ia pedir a professora Naone para falar um pouco de impeachment para vocês, porque a Naone, ela está estudando muito o impeachment, porque vai ser a tese dela de doutorado. E aí eu tinha até falado, olha, turma da quinta, a Naone só pode vir dar aula na quarta. Nesse momento eu queria que vocês viessem e frequentassem essa turma da quarta. Mas, infelizmente, isso não vai ser possível de forma presencial. Mas eu já pedi à professora Naone que gravasse um vídeo, tá? Sobre o impeachment e sobre as circunstâncias do impeachment do Collor, a questão do impeachment da Dilma, sobre a questão da possibilidade do impeachment do Trump, apesar de ser outro país, da possibilidade ou não do impeachment do nosso atual presidente, não sei. Isso aí são as questões que estão sendo trabalhadas e faladas na mídia, e a gente precisa trabalhar com essas questões, se é possível, se não é possível. Se nós temos requisitos constitucionais para isso, se nós não temos, se eles cometeram algum tipo de crime ou não, para que sofresse o impeachment, tá? O Collor, né, na época do Collor, e aí ele acabou renunciando. A Naone está muito atarefada também, mas a Naone disse para mim que ela vai fazer. Então, assim que ela fizer, tá? Eu disponibilizo para vocês, porque eu gostaria que vocês assistissem, que vai ser muito bacana também esse tema, e é um tema muito gostoso e atual para ser abordado.
Turma, o que acontece, tá? Eu tenho o impeachment. O impeachment, que é verdade, é o impedimento do exercício do cargo e a perda do cargo, tá? Pelo presidente da República. Quando? Quando ele comete crime de responsabilidade. Então, veja, o impeachment deve ser entendido como um processo pelo qual o poder legislativo... Por que poder legislativo? Porque foi o Senado Federal que condenou o presidente da República em virtude de um crime de responsabilidade cometido por ele. Então, o Poder Legislativo pune a conduta da autoridade pública, destituindo ele do cargo e impondo-lhe uma pena de caráter público. A pena, então, é a perda do próprio cargo, tá? Em virtude de ele ter cometido crime o quê? De responsabilidade. Então, veja. Qual que é o requisito, então, para que se possa pleitear o impeachment do presidente? Que ele tenha cometido crime de responsabilidade. Que ele tenha feito alguma violação no artigo 85 da Constituição Federal. Tá? Então, veja, são situações em separado. Eu preciso primeiro verificar se houve crime de responsabilidade. Ele tem que ter sido condenado por crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Então, veja, recebe-se a denúncia de um crime de responsabilidade à Câmara, tem-se o juízo de admissibilidade, se aceita ou se não aceita aquela denúncia. Se houve a votação de 2/3 para aceitar, a Câmara realiza a denúncia, manda aquela denúncia para o Senado, em que vai ser tramitado ali o processo, tá? Que corre contra o presidente da República por ele ter feito o crime de responsabilidade, e ao final o Senado vai julgar. Houve crime ou não houve? Não houve, absolve-se. Houve, tá? O presidente da República, ele é, então, condenado e há a perda do cargo. E quando o Senado já recebe esse processo, ele já vai ser afastado. E aí o Senado tem que realizar esse processo no prazo de 180 dias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas então, esquece isso agora. A Câmara, então, realizou a denúncia foi para o Senado, então, está promovendo todo o processo, ao final ele julgou e condenou o presidente. Pronto, ele condenou, tá? O presidente vai responder pelo crime de responsabilidade, tá certo? Só que aí, o que vai acontecer? O impeachment, ele tem como pré-requisito justamente o crime de responsabilidade. Então, se o presidente cometeu crime de responsabilidade e foi condenado, pode ser pedido o seu impeachment. Então, veja, o impeachment ele tem duas fases. Duas fases por quê? Porque, olha lá, a Câmara dos Deputados, após admitida a acusação feita por qualquer cidadão, limita-se pela maioria de 2/3 dos membros a receber ou não a denúncia, juízo de admissibilidade. A Câmara considerou haver indícios razoáveis de provas do imputado ao acusado, tá? E averigou. Tendo isso, o que ela faz? A acusação é encaminhada ao Senado, que instaura o processo de crime de responsabilidade, suspendendo o seu presidente da República das suas funções, tá? Pelo período de 180 dias. 180 dias é o período que o Senado tem para julgar o presidente, se ele cometeu ou se ele não cometeu crime de responsabilidade. Se em 180 dias que ele está afastado, não há o julgamento pelo Senado, o presidente da República volta às suas atividades. Então, esse aí é o processo que nós já vimos. É o processo para apurar se houve crime de responsabilidade. Pronto. O Senado condenou. Houve crime de responsabilidade. Houve? Houve. Então, agora vai pedir o quê? O impeachment. Aí pede-se o impeachment do presidente da República. Aí aqui está. Quem é que julga o impeachment? Quem é que julga? Presidente do STF. Então, quem julga o crime de responsabilidade que absolve ou condena é o Senado. Pronto, morreu ali. De repente, ele vai cometer crime de responsabilidade e ninguém vai pleitear o impeachment dele. Mas se ele cometeu crime de responsabilidade e se pleiteia o impeachment dele, tá? Nós, então, teremos que esse impeachment será julgado pelo presidente do Supremo Tribunal. Presidido pelo presidente do Supremo, poderá resultar em absolvição,
Então, absolveu, não tem a que se falar impeachment, com arquivamento ou em condenação, tá? Perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Então, qual é a perda do impeachment? Ele perde o cargo e, além da perda do cargo, ele fica inabilitado pelo período de 8 anos. Ou seja, ele não pode se eleger pelo período de 8 anos. Foi o que aconteceu, então, na época do Collor. O Collor, ele iria ser condenado e, ao invés, antes mesmo da sua condenação, porque ele sabia que ele ia perder o cargo e que ele ficaria inabilitado por 8 anos, ele renunciou. Aí ele renunciou e aí ele não passou pelo processo de impeachment, tá? Então, tomem cuidado com isso. Julgar o crime de responsabilidade é o Senado. O julgamento do impeachment é o Supremo Tribunal Federal. Agora, olha lá. Eu posso ter, junto com o presidente, outras pessoas que participaram com ele do crime de responsabilidade, tá? Então, além do presidente da República, podem ser passíveis de responsabilização política os ministros, tá? Os membros do Conselho Nacional de Justiça, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, ministros do STF, nós vimos isso. Todas as pessoas que se vinculam ao presidente e que cometer com ele crimes de responsabilidade estarão sujeitos ao impeachment. Meus queridos, Rosângela, quais são as dúvidas dos senhores? Sem dúvidas. Então, olha aqui, voltando aqui, tá? Nessa questão aqui, aí aqui, ó. O presidente da República será processado e julgado pelo STF, tá? Depois que a Câmara dos Deputados declarar procedente a acusação. Então, ou seja, porque a Câmara dos Deputados, ela é o juízo de admissibilidade, tá? O STF vai receber a denúncia ou a queixa, o presidente da República, ele fica suspenso de suas funções, se ele for condenado, sujeita-se à prisão, e além da prisão, ele perde os direitos políticos e implica também a perda do cargo, bem como também a questão da inabilitação pelo período de 8 anos. Tá? Então, aqui eu trouxe exemplos de crime de responsabilidade, artigo 85. Atos que atentarem contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, isso aí é o rol do artigo 85 da Constituição Federal, que traz a possibilidade de ser imputado ao presidente da República algum tipo de crime de responsabilidade, Meus queridos, acredito, estou passando aqui, que nós vimos tudo o que nós teríamos para falar. Não soltei, não pulei nenhum slide. E com isso, então, nós encerramos a nossa matéria de direito de constitucional, o conteúdo de poder executivo, e eu estou às ordens dos senhores para qualquer dúvida que vocês tiverem. Alguma dúvida, algum comentário em relação às parciais que eu vou disponibilizar agora para os senhores? Ficou tranquilo? Alguma dúvida em relação também à prova? Tá? Em relação à prova, então, vocês terão VOF e questões abertas. Vocês podem, então, me entregar somente o gabarito do VOF, tá? Que vocês vão ver que eu fiz um gabaritozinho do VOF e as questões abertas. Se vocês fizerem na folha da prova, é só vocês tirarem print da folha da prova. Se vocês não fizerem na folha da prova, façam, então, na folha do caderno. Não precisa copiar o VOF, só faça o gabaritozinho do VOF, tá? E as questões abertas. Lembrando que não pode ser digitado, porque é prova, façam de forma manuscrita, a caneta, tá bem? Me entregam pelo aplicativo do Classroom. Eu vou disponibilizar a prova, então, para os senhores na quarta, faço a contagem de 24 horas a partir de quinta, então, na sexta, vocês têm que me entregar a prova. E essas duas atividades que eu vou disponibilizar agora, vocês vão me entregar na data do dia 19. Ok, queridos?
Tudo bem? Ok, obrigada. Alexandre, Vitor, Marcos, seu Gerson. Tudo bem? Sim? Vocês vão querer abrir a câmera para mim ou não? Para minha foto. Aqui está aparecendo o Vitor, está aparecendo o Alexandre, o Marcos e a Rosângela para mim. Não, eu estou trabalhando, Dani, não vai dar não. Então tá bom. Então eu vou tirar daqui sim, ó. Pode tirar. Pronto. Não aparece, mas aparece aí. Turma, um beijo no coração de vocês. Façam a prova com devida cautela, tá? Pesquisem para que vocês tenham uma excelente pontuação. E além da pontuação, estudem, porque isso aí é que é importante. Um beijo a vocês, tenham um ótimo final de semana na medida do que a gente pode ter e se cuidem. Um beijo, turma. Beijo grande. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, bom dia.